de... Quem vai aparecer? Coringão, a garota. Eu peço licença pra você aqui, meu querido câmera, porque agora vai entrar ele, Plácido Berce. Tudo bem, Plácidão? Beleza, meu querido, como você tá? Tudo bem. Fica à vontade. Falamos muito de Palmeiras e Santos por conta do jogo de hoje, então você traz informações do Corinthians e do São Paulo, certo? Exato. Vamos começar falando do Corinthians, Fred. Yuri Alberto iniciou hoje a transição física no CT Joaquim Grava e pode voltar a estar à disposição do Fernando Diniz já no clássico contra o Santos no próximo domingo. Ele que se machucou no dia 30 de julho contra o Atlético Paranaense, uma lesão de grau 2 na coxa direita. Então tá voltando o Wolverine da Fiel, como é chamado o Yuri, porque sempre se recupera antes da hora. O Hugo Souza treinou normalmente hoje no campo. Ele ficou de fora do jogo contra o Coritiba por um estiramento no joelho, mas treinou normalmente, não é problema pro jogo já do final de semana. E quem ainda tá se recuperando de uma lesão na coxa direita e tá de saída, inclusive, é o André, volante do Corinthians de 20 anos. O Corinthians está negociando com o Nottingham Forest da Inglaterra 15 milhões de libras, aproximadamente 105 milhões de reais. Então o André é de saída, uma boa notícia para os cofres do Corinthians, que estão precisando de dinheiro, né? É, dinheiro chegando. E o São Paulo, Plácido? Sobre o São Paulo, o Caleri se machucou no último jogo, no primeiro tempo ainda contra a Chapecoense, uma lesão no tornozelo esquerdo, ainda não está recuperado. Então o São Paulo joga no fim de semana contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, né? E aí o Dorival vai precisar provavelmente improvisar ali no ataque, colocar o Rian Francisco, que está voltando de lesão, inclusive teve uma lesão grave no joelho esquerdo, né? Tem também o André Silva e o Gustavo Santana como opções, mas o São Paulo precisando reagir no Brasileirão e com o problema agora do Caleri. As notícias quase nunca são boas pro São Paulino, né, Plácido? Uma pena aí. Obrigado, meu querido. Valeu demais por ter colado no nosso estúdio. Ó, a gente vai por intervalo rapidaço. Ele participar aí dessa transição física para ser entregue ao elenco. Ele tá avançando bem, respondendo bem, e agora tem um exame aí que vai confirmar se ele não tem mais nenhum tipo de lesão para que ele seja entregue ao treinador. O elenco se reapresenta, né, nessa quarta-feira, depois de 2 dias de folga, e o Yuri talvez já possa começar a trabalhar com o grupo. Se não for nessa quarta, daqui a pouco mais um dia de transição física ali, trabalhando de forma individual, eu acredito que a gente está diante aí de 2, 3 dias ali, quinta, sexta, sábado, para ele poder trabalhar com o elenco, treinar normalmente, dar uma boa resposta e ser relacionado. Daqui a pouco entra alguns minutos, solta a musculatura, já dá para sentir que ele tá tudo bem e ele pode ajudar o Corinthians nesse jogo contra o Santos. Justamente o Santos, o time que o revelou e que ele gosta de marcar contra, né? E mais do que isso, dentro de uma necessidade que o Fernando Diniz tem tido no ataque, né? Com a insuficiência do Pedro Raul e vários problemas ofensivos e 2 resultados negativos no campeonato, né? Que não fizeram o Corinthians perder tantas posições assim, mas a gente sabe, né, que não dá para vacilar muito nesse Campeonato Brasileiro, que tem uns 10 times ali brigando contra o rebaixamento. Então, o Corinthians já esteve nessa situação, recuperou bem na tabela, avançou na Libertadores, mas precisa dar uma atençãozinha pro Brasileirão. Por exemplo, perdeu aí para Cruzeiro e Curitiba e agora tem o Santos para poder resolver, né? Dentro de casa, é um rival, dá pra gente colocar dessa maneira, que não vive uma boa fase, briga esse sim contra o rebaixamento, tem o Neymar, tudo mais, né? Tem um time que consegue alguns resultados de vez em quando, nas Copas especialmente, né? Tem avançado, mas no Brasileirão tem deixado muito a desejar. E o Corinthians em casa tem que fazer o resultado. E melhor ainda se você puder contar com o Yuri Alberto, já que o Memphis tem retornado gradativamente, entrou alguns minutos contra o Rosário, entrou um tempo inteiro contra o Coritiba e agora com esse prazo aí de folga, mais descanso, recuperação e treinamentos, o Memphis talvez possa até ser titular contra o Santos. E aí já muda muito a configuração do time, né? Vamos combinar que o Fernando Diniz estava muito preocupado com essa questão. Fora que contra o Coritiba ele teve ainda outros desfalques, né? O Hugo foi preservado, o Mateuzinho, o Matheus Bidu, Garro suspenso, então tendência é que ele tenha todo mundo à disposição, quase todo mundo, e aí prepare o time já para essa partida importante contra o Estudiantes na Libertadores. Então o Yuri Alberto, nessa quarta-feira, tendência de que já comece a treinar, e aí no domingo ele vai estar em campo. Gostaram da notícia? Cara, eu gostei e especialmente acho que o Fernando Diniz deve estar muito feliz. Vamos lá, vamos falar de outras questões, porque o André Luiz, o volante, que inclusive está se recuperando de uma lesão, a mesma que teve o Yuri, uma lesão muscular de grau 2, ele que está ausente do time, né, por algumas semanas,
recebeu uma proposta que ainda não foi formalizada no papel, mas que deve ser formalizada nos próximos dias, do Nottingham Forest da Inglaterra. Segundo o Daily Mail, que é um jornal britânico, essa proposta gira em torno de 13,5 milhões de libras. Parece um valor baixo, mas vamos lembrar que a libra é mais cara do que o euro e do que o dólar. Então 13 milhões de libras correspondem a quase 100 milhões de reais. A proposta que o Corinthians recusou para o Milan da Itália era de 17 milhões de euros. Poderia chegar em 17, né, com bônus. E aí dá um pouquinho mais de 100 milhões. Então essa do Nottingham Forest é um pouquinho mais barata do que o Milan pagaria para ter o André. Mas é aquela coisa, né? Naquela oportunidade, o Dorival bancou, o Marcelo Paz queria vender, o Dorival reclamou, o Stabile entendeu que ele poderia se valorizar, segurou o jogador e o André não foi vendido naquela oportunidade. O Corinthians teve muita dificuldade financeira também por conta disso, porque até aqui não vendeu nenhum jogador. E vamos lá, tem uma questão de prazo aí nesse sentido. A janela para a Inglaterra, que já começou inclusive, né, seu campeonato lá, a Premier League, encerra no dia 1º de setembro, terça-feira da semana que vem. Então os caras estão correndo para poder fazer as suas últimas reposições. O Corinthians tem até o dia 1º para efetivar essa venda. Se o Corinthians quiser usar esse dinheiro, os 95 milhões, que não são todos do Corinthians, né? O Corinthians tem 70% apenas do jogador. Então, assim, mas é uma quantia que pode ajudar, evidentemente. Esse valor, se o Corinthians quiser usar para derrubar os transfer ban, para pagar algumas dívidas e poder contratar e querer contratar ainda nessa janela, só tem até o dia 11, que é onde a janela está aberta no Brasil para você contratar. Mais 15 dias. Então tem que ser tudo muito rápido. Se o Corinthians, que nesse momento não pode contratar, mas quiser usar o dinheiro de uma venda para derrubar a transfer ban e sim poder contratar, tem que fazer isso logo, tem que fazer isso breve. E aí entra na conta do desespero, né? É claro que daqui a pouco o André poderia se valorizar mais e o Corinthians poderia pegar um valor melhor, superior, ou até para um outro clube de uma prateleira superior. Mas vai conseguir esperar? Essa proposta para o André, ela ficou, digamos assim, na janela durante todo o período e não acontecia, e não vinha. E o Corinthians não tem dinheiro para derrubar os transfer bans, a não ser com uma venda. E essa venda, inclusive, ela já tem daqui a pouco outros destinos, né, esse valor. Agora não tem muito para onde correr, gente. Eu também entendo que o André poderia se valorizar, ele enfrentou algumas oscilações, né, primeiro ano de profissional, natural, surgiu muito bem, vieram propostas, o Corinthians recusou nessa expectativa, ele caiu de rendimento, depois voltou a jogar bem, e ele oscilou muito também, acho que por conta disso, né, por conta do assédio, por conta da possibilidade, né, da independência financeira, de jogar na Europa. Ele tem só 20 anos, então natural que ele esteja oscilando. Ele pode vir a ser um jogador muito melhor? Pode. E o Corinthians pode se arrepender por esse valor de apenas 13 milhões de libras. Mas nesse momento, eu não vejo muita saída. Você não tem outro ativo, né? Não chegou uma proposta pelo Bidon, não chegou uma proposta pelo Tchoka. A que chegou a do Tchoka era baixa e ele não passou nos exames para o Torino da Itália e ele teve que voltar. Então não tem nesse momento quem o Corinthians possa negociar. Tinha o Yuri, que o Corinthians não vai ganhar nada, porque tem menos da metade do Yuri e a gente sabe que o Yuri já tem uma idade que não vão pagar os 30 milhões de euros aventados, e mesmo assim o Corinthians tem menos da metade disso, vale a pena, perdeu o seu principal artilheiro. O Hugo Souza, que queria ser vendido e tudo mais, qual o valor que chegaria para um goleiro? É muito difícil que chegue um valor considerável. Então, gente, é o André. É o André para poder respirar financeiramente. E assim, sabemos que o Forest não é um time de ponta, mas pode ser uma janela, pode ser uma vitrine para uma outra transferência dentro da própria Inglaterra. Por isso que seria interessante, dentro da negociação, não sei os moldes ainda, ficar com uma mais-valia, uma porcentagem para uma futura venda, porque a gente sabe que dali ele pode usar como um trampolim e o André tem condições de evoluir e muito ainda na carreira. E teria ficando no Corinthians também. A questão é a necessidade do clube em vender. A comparação é inevitável, né? O Palmeiras acaba de vender o Alan, que é um ponto, ok, atacante custa mais, para o Manchester City por 40 milhões de euros. Mas é isso, o Palmeiras não está no desespero para vender. E aí chega uma proposta dessa, você vende. Dentro de um clube formador que tem revelado jovens e que tem vendido bem os seus jogadores. O Corinthians não, o Corinthians está com a faca no pescoço
precisa vender para pagar suas contas, e aí os clubes oferecem aquilo que eles querem e o clube acaba aceitando aquilo que ele pode. É mais ou menos isso que acontece. Então, você acha que seria uma boa vender o André por 13 milhões de libras? Eu não vejo muito para onde correr. Dá para tentar conseguir um pouco mais, alguns bônus, aquela coisa toda, para aumentar esse valor para 15 milhões de libras, mas acho que não vai ser muito mais do que isso. Para a gente fechar esse vídeo, cara, eu realmente estou impressionado, estou impactado com a repercussão que ainda acontece com o vídeo de Memphis Depay. Eu já fiz aqui um vídeo sobre o vídeo do Memphis Depay, já me manifestei, já publiquei na minha rede social o que eu penso, e eu achei que eu seria meio que uma voz meio óbvia, assim. Eu de verdade achei que eu estaria falando óbvio. Eu achei que o que eu estava falando, o meu sentimento, meu pensamento em relação ao que ele fez, com, obviamente, opiniões que iriam se dividir naquele momento, mas eu não achei que eu seria meio diferentão, assim, no processo. E aqui não é nenhuma crítica aos meus colegas, tá? Porque cada um tem o direito de ter a sua opinião, de manifestar a sua opinião, e realmente entendo que é algo diferente. Primeiro que já é diferente você ter um jogador que tem algum tipo de atuação artística, né? Algum tipo de manifestação. Bom, o Corinthians teve o Sócrates, né, na sua vida, como músico, como um cara ativista político, como um cara de várias facetas, né? Fala, fiel torcida. A notícia que movimenta os bastidores do Corinthians é sobre uma possível negociação envolvendo o atacante Roger Guedes. Isso mesmo. Segundo informações do jornalista Antônio J.R., o clube paulista tem interesse no jogador e já estaria avaliando uma possível investida para trazer o atleta de volta. Roger Guedes é um nome que agrada bastante dentro do Corinthians, principalmente pelo seu estilo de jogo, pela capacidade de decidir partidas e pela identificação que criou com a torcida durante sua passagem pelo clube. O atacante deixou uma marca importante, sendo um dos principais jogadores do elenco em sua época, com gols, assistências e muita participação ofensiva. A diretoria do Corinthians entende que o elenco precisa de reforços de peso e vê em Roger Guedes uma oportunidade de elevar o nível do time. O jogador chegaria com status de titular absoluto, sendo uma peça importante para o setor ofensivo e podendo ajudar o clube em busca de melhores resultados nas competições. O interesse também passa pelo desejo da comissão técnica, que busca jogadores com qualidade e experiência para formar um time mais competitivo. Roger Guedes tem características que agradam bastante, como velocidade, finalização e a capacidade de atuar em diferentes posições do ataque. A intenção do Corinthians, ainda segundo as informações, seria oferecer um contrato de 3 anos ao jogador. A ideia é construir um vínculo longo, dando segurança para o atleta e permitindo que ele seja uma das referências do time dentro de campo. A torcida corintiana, claro, já começa a se movimentar nas redes sociais com a possibilidade de um retorno. Roger Guedes sempre teve uma relação forte com a Fiel, e uma volta do atacante certamente causaria muita expectativa entre os torcedores. Mas vale lembrar que uma negociação desse tamanho envolve muitos detalhes, como valores, salário, situação atual do jogador e o acordo entre todas as partes. O Corinthians segue analisando o cenário e tentando avançar nas conversas para saber se existe a possibilidade real de contar novamente com o atacante. Caso o negócio avance, Roger Guedes chegaria para ser um dos grandes nomes do elenco e reforçar um setor que o clube considera fundamental. A Fiel agora acompanha cada capítulo dessa história, esperando novidades sobre essa possível volta. Será que Roger Guedes vai vestir novamente a camisa do Corinthians? A torcida aguarda ansiosa pelos próximos passos dessa negociação. Fica ligado porque qualquer novidade a gente traz em primeira mão para vocês. Vai Corinthians!